Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para fazermos uma palestra ao vivo da Casa do Caminho, Associação Espírita no bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Muito bem. E hoje é domingo, dia 5 de setembro. Estamos no meio de um feriado prolongado, para alguns que vão ter feriado amanhã, outros não é? Muito bem, também tivemos atendimentos na casa hoje na parte da manhã e seguiremos com os atendimentos normais, inclusive na próxima terça-feira também, dia 7, que é o feriado. Bom, boa noite a todos os que já estão aqui e os que estão entrando. Lembrando que na semana passada falamos na nossa palestra sobre a conta particular, a nossa importância, né, de fazermos a nossa parte e vivermos o presente. E aí, vocês pensaram a respeito disso durante essa semana? Estamos vivendo mais o presente? Estamos vivendo o passado? Quanto tempo a gente despende pensando no futuro, no passado, não é? Boa noite, Lilian. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Décio. Quem tiver aí ao vivo pode dar uma boa noite, a gente fica feliz aqui de receber. Boa noite, Edinalva. Alessandra, boa noite. Boa noite, Alzira. Eu estou bem e você? Muito bem. Boa noite, Marlene. Boa noite, Elza. Denise, boa noite. Ju, boa noite. Alessandro Aloy, opa. Nosso palestrante também aí, ó, participando. Edinalva. Aliás, outra palestrante também. Miriam. Boa noite, Ismeia. Alzira. Muito bom ter vocês aí. Gente, quando faz a live, parece que a gente está falando sozinho, não é? É muito bom que a gente tem um feedback aí, não é? Boa noite, Rebeca. Lembrando também que quem quiser, coloque aí as suas vibrações, desejando um sentimento para alguma pessoa. Muitas vezes nós recorremos ao apelo do plano espiritual nos ajudando. Então a gente pede vibrações de saúde, de amor, vibrações de paz, de luz, de discernimento, não é? Vibrações são pensamentos que nós emanamos, não é? E vão em forma de vibrações. Boa noite, Maria do Carmo, Rosana. Boa noite, Lene. Boa noite, Regina. Boa noite, Elaine. Lembrando também que vocês peguem o seu copinho de água, deixa aí do lado, para que a gente também, durante o passe, né, nossa água seja fluidificada. Nós fazemos esse passe espiritual, não é? Onde a gente busca se envolver com os melhores fluidos e nossa água também será fluidificada. Certo? Boa noite, Patrícia. Bom, os cursos da Casa do Caminho encontram todos em andamento, né, os que começaram no início do ano. Tivemos uma turma começando agora em agosto e nós já encerramos as matrículas para essa nova turma, porque já temos 4 semanas de aula, não é? Então acreditamos que não é muito prudente entrar novos alunos agora, porque já perderam uma boa parte do conteúdo. Então aí nós teremos inscrições abertas apenas para os cursos em 2022. Turmas que vão começar em fevereiro do ano que vem. Muito bem. Boa noite, Miriam. Boa noite, Melissa. Marilene. Boa noite, Airan. Boa noite, Eric. E lembrando que os nossos atendimentos eles seguem aos domingos de manhã, das 9 às 10 horas, às terças e às quintas-feiras à noite, às 20 horas, não é? Sempre é bom chegar um pouquinho antes.
Muito bem, e nós vamos então retomarmos os nossos atendimentos às sextas-feiras a partir do dia 17. Veja bem, não é essa semana próxima agora, é a outra semana. Essa semana ainda a sexta-feira será dia 10. É a sexta-feira, dia 17, às 15 horas, não é? Inclusive, caso você queira trabalhar na casa, é só você comparecer num dos dias de trabalho, conversar com o coordenador do dia, não é? Para que vocês possam, de repente, combinar. E é muito bom quando a gente começa a trabalhar na casa. A gente percebe os benefícios para os outros, mas também para nós, principalmente. Boa noite, Inês. Muito bem, boa noite, Maria. E lembrando que para você participar dos nossos atendimentos, ainda é necessário fazer o agendamento. Então, ainda estamos seguindo todo o protocolo em relação à Covid, onde a gente precisa manter o afastamento, né? Onde a gente também faz aferição de temperaturas. Todo mundo que entra na casa passa álcool em gel nas mãos, não é? Então, assim, e para isso o agendamento é necessário, para que a gente não tenha uma quantidade de pessoas além do que a gente consiga acomodar, né, com segurança. Então, coloque lá no seu WhatsApp, registre aí, telefone do agendamento da Casa do Caminho, que é o 11 98463 2650. Vá lá nos seus contatos, coloca lá Casa do Caminho, agendamento. 11 98463 2650. E aí, já pegou a sua aguinha para fluidificar? Dá tempo ainda, gente. Vamos lá, gente. Peguem a aguinha, deixa do lado. Eu já peguei a minha aqui. É isso aí. Coloque também nas vibrações se está encarnado ou desencarnado. É porque a gente tem também o hábito na casa de termos um caderninho das vibrações. Então nós também vamos colocar lá, transferir todas as informações aqui do chat desta live para os nossos caderninhos lá de vibrações, para que elas, né, sejam realmente encaminhadas. Muito bem, estamos quase no nosso horário aqui para começarmos. Vamos ver quem mais entra na nossa live. Muitas pessoas que estão às vezes viajando, mas como a live é online, né? Então assim vocês podem participar de qualquer parte. Inclusive nós temos alunos na nossa casa que moram até em outros países, em outras cidades e participam dos nossos cursos online. Então vivemos num mundo onde a tecnologia nos permite hoje estarmos próximos, mesmo fisicamente estando, né, separados ou distantes. É isso aí. Muito bem, estou vendo que estão colocando mais vibrações aqui na nossa conversa. Isso é muito bom, não é? Desejar o bem para os outros é o cuidar do outro. E isso é um dos assuntos que a gente vai falar na nossa palestra de hoje. É um assunto bastante interessante aqui. Será que a gente cuida bem? Vamos ver. Já já a gente fala sobre isso. Vamos lá, então. Neste momento, vamos fechando os nossos olhos. Vamos dando início, não é, à nossa live desta noite com uma prece. E esta é a prece que eu farei aqui com vocês. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida esta nossa reunião. Estamos então em união com a equipe espiritual da Casa do Caminho, que é quem conduz todo o nosso trabalho. Que tenhamos uma excelente palestra. Que assim seja.
Graças a Deus. E nossa palestra de hoje, ela é retirada do livro Pão Nosso. Pão Nosso é o segundo livro da coleção Fonte Viva, uma coleção que Chico, escreveu ditada pelo Espírito Emmanuel. O que Emmanuel faz, então? Ele pega um trechinho do Evangelho, um versículo, e coloca aqui e faz um texto falando mais sobre esse pequeno versículo, para que a gente possa estudar e entender melhor. Então o tema é o capítulo 41, no futuro, não é? E ele começa assim, começa com o versículo 11 do capítulo 8 de Hebreus. E o versículo é o seguinte: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não é? Então isso está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 11. E o texto de Emmanuel segue da seguinte forma: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Bom, primeiramente vamos entender o contexto de onde saiu esse versículo. Então, em Hebreus 8, ele está sendo falado sobre como Deus habitará as pessoas, não é? O coração das pessoas. O versículo 10, que antecede a este, é assim: porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E aí segue o 11. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Desde o menor deles até o maior. Então, nesse trechinho de Hebreus 8, Deus está dizendo que está falando sobre o futuro, que no futuro não haverá necessidade de um ensinar o outro, porque todos já saberão a respeito do que, de Deus, que já estará no seu coração. Ele fala isso porque era numa época onde existia o povo de Israel e Judá. Eram dois reinos que tinham se separado e eles viviam em guerra, porque antes eram todos eles a mesma coisa. E ele dizia então que o outro reino também respeitaria Deus da mesma forma que este, e o outro também seria povo de Deus.
Então, este é o trecho que está em Hebreus, que fala do povo hebreu, não é? Muito bem, a gente não vai se prolongar com a história, porque o nosso tempo é um pouco curto. Mas o que Deus fala com os homens que são inimigos? Porque naquela época, o pessoal de Israel era inimigo do pessoal de Judá. E eles anteriormente vieram do mesmo povo. Eles simplesmente se separaram em dois reinos, não é? Então Deus fala sobre o que dos inimigos? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, Deus vai me ajudar a combater o meu inimigo. E Deus, na verdade, não vai contra ninguém, não é? Deus está a favor de todos, está com todos. Então Deus, ele não é fiel a um e depois infiel ao outro, porque isso demandaria ser uma parcialidade, não é? Então não existe essa parcialidade de Deus. Então ele diz que no futuro todos serão povo de Deus, porque ele escreverá no coração as suas leis divinas. E o que nós temos realizado? Vamos considerar esses 2000 anos aí, desde que, né, a gente teve Jesus, vamos dizer assim. Isso aconteceu bem antes de Jesus, este versículo, não é? Então, por que Jesus veio? Jesus veio com o objetivo de ensinar essa união. Ele então veio como aquele que renova a aliança entre Deus e os homens. Existia já antes as leis mosaicas, as leis de Moisés. E as leis de Moisés, elas servem, né? De acordo com a história, elas são representadas pela Torá, né? A Torá em hebraico, né, é um nome que significa, né, mandamento, que significa instrução. E ela é composta por 5 livros de Moisés. Então, na verdade, existem na Torá 613 mandamentos. Mas, em termos de lei divina, foram resumidos em 10 mandamentos. Ou seja, aqueles mandamentos que a gente tem, que Moisés recebeu de Deus, né, no monte. Não é? E aí, quais são esses mandamentos? Porque Jesus, né, quando ele pregava, muitas pessoas falavam, mas você vai contra a lei? E ele dizia, não, eu não vim aqui para desrespeitar a lei, eu vim aqui para, na verdade, né, fazê-las cumprir. E eu vim aqui para esclarecê-las, né? Então, para quem não se lembra, resumidamente, né, as 10 leis, a lei divina era representada pelos 10 mandamentos, que era adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, não usar o santo nome de Deus em vão, santificar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo, guardar castidade nas palavras e nas obras, não furtar, não é? Não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar a verdade quanto ao próximo. Guardar castidade nos pensamentos e desejos, não cobiçar as coisas alheias. Essa era, em suma, né, a lei divina da época, porque ela resumia, né, o que Moisés tinha trazido. E era uma maneira de botar freio também na sociedade. Mas será que as pessoas entendiam exatamente isso? Porque historicamente nós gostamos de tomar a justiça nas nossas mãos e dizer que esta é a justiça de Deus. Quando acontece alguma coisa, as pessoas falam que a justiça seja feita, mas a justiça que elas querem, que elas acreditam, não é? Não, geralmente não é a justiça de Deus, até porque o nosso conhecimento sobre os fatos ele é bem pequeno. Nós temos uma visão pequena da verdade, não é? E o Jesus, quando veio, ele falou que toda a lei de Deus se resumiria no mandamento do amor a Deus e ao próximo. Então Jesus resumiu todas as leis divinas em amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e primeiro dos mandamentos, e o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está em Mateus isso. Então, se a gente vai amar o próximo como a nós mesmos, se a gente vai amar a Deus com todo o coração, a gente não tem por que desonrar pai e mãe, não tem por que matar, não tem por que falar coisas erradas, não tem por que roubar, não tem por que caluniar, não é? Não tem por que pensar coisas erradas, desejar coisas erradas, nem por que cobiçar as coisas dos outros, entre todas as outras coisas, mas considerando esses 10 mandamentos. Por isso que Jesus falou isso, a lei do amor, ela na verdade resume todos os outros mandamentos. E assim, está como no texto, né, de Emmanuel, onde e também está como no versículo 11, onde que não há necessidade da gente ensinar mais ninguém, porque todos saberemos. Se respeitamos essas leis, né, essa lei do amor que Jesus trouxe, buscando fazer a renovação, né, da aliança entre Deus e os homens, por isso que Jesus reencarnou aqui, para que nós, enquanto planeta, enquanto humanidade, pudéssemos, né, melhorarmos, mudar o rumo da humanidade. E em 2000 anos nós crescemos bastante, evoluímos bastante, porque nosso planeta está num processo de mudança, deixando de ser um planeta de provas e expiações por um planeta de regeneração, onde existirá o equilíbrio entre o bem e o mal. Porque até agora existe a preponderância do mal. Não que as pessoas sejam más, mas que as pessoas praticam maldade. Então, por que a gente hoje ainda discute coisas como ter armas, não é? Nós temos recentemente aí, né, sendo discutido o assunto de que as pessoas devem ter armas. Para que você ter uma arma? Qual o objetivo de você ter uma arma? A arma, ela serve para atirar e matar. Essa é a função da arma. Não dá para você ter uma arma sem ter em mente a responsabilidade e o motivo para que ela sirva. Se você está disposto a matar alguém, então você vai ter uma arma. Se você não estiver disposto, você não vai ter uma arma. Ah, mas eu preciso me precaver. Precaver do quê? Então, se eu já estou contando com o pior, eu já estou entrando numa sintonia, numa vibração que eu estou atraindo essa coisa ruim para mim. Então aí eu vou me precaver porque eu sei que vai acontecer. Então eu já estou esperando o pior. Mas o que me motiva a esperar este pior? O que me motiva é o meu medo. Ou seja, e por que eu tenho medo? Por que eu tenho que colocar 5 travas na minha porta, 10 correntes no meu portão, cadeados? Por que eu tenho que viver no medo? Porque o medo é o mecanismo de controle, de manipulação dos nossos irmãos que estão lá nas trevas, os nossos irmãos mais ignorantes, que influem, que nos influenciam, né, com esse excesso de precaução, que é o medo, para que a gente acabe sempre olhando para o nosso irmão e achando no nosso irmão um inimigo. E a gente acaba aguardando sempre o pior. Aí a gente acha que tem que ter arma, a gente acha que tem que se precaver, porque os nossos irmãos, eles todos podem nos atacar. Pois é, mas este medo é uma fase de aprendizagem, porque quem tem medo não vive em paz. O medo, ele vai na contramão da fé. Então, se eu acredito, não é, em Deus, se eu acredito na providência divina, eu vou buscar na minha vida olhar para as coisas que eu ganho de Deus e evitar olhar para as coisas feias que muitos irmãos ainda praticam. Nós temos canais de televisão que só mostram barbaridades,
mostram só assassinatos. Assassinatos sempre houveram. Não é que aumentou agora ou diminuiu agora. Agora dá-se mais atenção ou menos atenção para isso. E onde você põe sua atenção? É lá que vai estar a sua vibração. E essa sua vibração te junta com aquilo que você dá foco e atenção. Então tem muitas coisas acontecendo na vida, coisas lindíssimas, não é? Que a gente não presta atenção, mas a gente presta atenção nas desgraças que ainda, infelizmente, acontecem. E quando a gente põe a nossa atenção ali, a gente se une em vibração com aquela energia e a gente atrai para nós. Aí a gente fica no desespero, na crise de ansiedade, na síndrome do pânico. E onde tudo isso vai levar? Vai levar-nos para o buraco. Ou seja, estamos então contemplando o desejo dos nossos irmãos das trevas que não nos querem ver evoluir. E não adianta a gente falar que é obsessor. Nós, na verdade, estamos nos permitindo sermos influenciados dessa forma, de acordo com tudo que a gente pensa e a gente nutre em nós, os sentimentos que a gente nutre em nós. Então, como é que eu faço para não ter medo? Como é que eu faço para viver em paz? Como que eu faço para acreditar que todos nós somos irmãos? Mas Jesus já nos ensinou isso, né? Com tudo o que ele deixou para nós. Ele disse que a gente era perfeito, que a gente nunca podia errar. Não, ele não disse, ele deixou inclusive exemplos. Ele falava, olha, se você errou, vá e não peques mais. Não foi isso que ele disse? Não é? Ou seja, nós erramos, temos que aprender com o que erramos e temos que buscar evoluir. O erro faz parte do nosso processo evolutivo, não é? E para isso a gente reencarna, e a gente reencarna nesse nossa constante, né, tentativa de evolução. Então, quando a gente reencarna, a gente vem preparado para superar as dificuldades que nós tivemos na vida anterior, para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos uns com os outros, porque o aprendizado está no relacionar-se. Não dá para você se fechar na sua casa sozinho, se isolar do mundo e querer evoluir. Nós evoluímos com o contato uns com os outros. E Jesus nos disse, faça a sua oração. Como você tem que orar? Jesus deixou um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Aquele é um modelo de oração. Você precisa fazer o Pai Nosso? Não, você pode fazer qualquer oração, mas você siga esse modelo, agradece, louva, pede, não é? A oração, ela reorganiza em nós a confiança em Deus, e isso afasta o medo. Quando eu faço oração, eu me entrego nessa sintonia com os bons espíritos. E o que acontece? Se eu estou em sintonia com os bons espíritos, nenhum espírito ruim consegue me alcançar. Eles não conseguem. Então a obsessão só chega a nós quando nós damos a permissão, consciente ou inconscientemente. Não é? Então, em vez de reclamar, busque sorrir mais, busque agradecer mais. Em vez de olhar a quantidade de mortos que aconteceram no final de semana, nas chacinas e no que for, busque também olhar os jardins, as flores, as coisas bonitas, os milagres de cada dia a dia, não é? O sol, busque observar as estrelas, busque olhar para a lua, busque olhar as coisas bonitas que tem no nosso caminho, que elas estão lá, mas o nosso olhar, muitas vezes viciado, procurando só o que acontece de ruim, não consegue perceber, porque a nossa vibração está mais baixa, não é? Busca também esperar o melhor das outras pessoas. Por que eu tenho que sempre esperar o pior? Sempre esperar que alguém vai me sacanear? Se esperar que as pessoas sejam boas, porque todos nós estamos evoluindo. Já fomos muito piores do que somos agora. Se estamos agora aqui, todos nós neste mesmo barco, é porque nós estamos aqui evoluindo. E temos que dar a mão um para o outro para a gente poder melhorar. Eu não posso, ao contrário, achar que cada um vai me prejudicar. Porque aí eu estou numa sintonia baixa. Meu corpo padece. Eu abro a minha guarda para a doença entrar. Eu me nutro de coisas negativas.
Ou seja, eu vou para aquele caminho onde muitos irmãos querem que eu caia. Então nós temos que pensar isso. E outra coisa, se nós temos pessoas que ainda praticam o mal, sejam nossos próximos conhecidos e tudo mais, que a gente possa não julgar, porque as pessoas estão cada uma na sua jornada de aprendizado. E nós, se conseguimos enxergar um pouquinho melhor hoje, é porque nós fomos ajudados. Como que a gente pode ajudar esses nossos irmãos que ainda praticam maldades? A gente sendo pessoas melhores. Não adianta a gente falar para os nossos irmãos como tem que fazer. As pessoas aprendem com os exemplos das outras. Então a gente tem que viver bem o presente. A gente tem que cuidar dos nossos amigos, dando um oi, conversando, cuidar dos nossos parentes, minimamente, sem julgar. Às vezes as pessoas, elas nos tratam às vezes até mal. Mas a gente tem que respeitar as pessoas, porque um dia elas vão melhorar. Inclusive a gente tem que respeitar aqueles que não gostam da gente, aqueles que falam mal da gente, que às vezes nos tratam mal, nos desrespeitam. A gente tem que emanar o bem para eles. A gente tem que dizer as coisas boas para eles. Não que a gente tenha que provar que é bom. Não adianta. Você não precisa provar o que você é para ninguém. Você tem que ser bom. E a única pessoa, ou o único ser que você deveria provar alguma coisa é Deus. Sendo honesto com todo mundo. Não é? Então, quando a gente fala de melhorar, a gente fala que temos que ter atitudes cristãs. O que seriam atitudes cristãs? É sempre pensar de uma forma muito simples o que Jesus faria nessa situação. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, estivesse acontecendo o que acontece comigo agora com Jesus, como ele faria? O que ele diria? Entra nessa sintonia que você vai estar sempre bem e você não vai dar mau passo. Você sempre agirá das melhores maneiras. Então, isso é a mensagem que nós temos aqui no futuro. No futuro, o que diz Deus é que todos nós teremos gravados no nosso coração o que temos que fazer, não é? Que é o amor para com os outros. E nada mal nos acontecerá. E nem acontecerá aos outros, não é? Então, muito bem, gente. Foram as palavras da palestra dessa noite. E vamos então agora nos envolvermos para recebermos o passe. Então eu peço que vocês respirem profundamente. Deixe todas as aflições, tudo aquilo que está te incomodando. Vá fechando seus olhos, vá se permitindo envolver num caminho de luz como se caminhasse com Jesus. E neste caminho você vai sentindo seu pé descalço na terra, sentindo a energia da terra, que vai te acalmando, vai te trazendo toda a tranquilidade, deixando o seu corpo mais leve. Você vai se desapegando dos seus pensamentos e preocupações, aos pouquinhos se entregando aos cuidados da equipe espiritual. Essa equipe que está aí do seu lado, que está junto com você. Esses irmãos que vão aos pouquinhos equilibrando o seu campo energético, vão trazendo harmonia, retirando todos os fluidos negativos, não é? Trazendo muita serenidade, esse estado de leveza. E assim nós nos tornamos mais receptíveis para os fluidos que a equipe espiritual vai trazendo para nós. São bálsamos para o nosso espírito e para o nosso corpo. E se tiver alguém que você se lembre neste momento, alguém da sua família, do trabalho, que esteja em apuros, em dificuldades, em dor, mentalize essa pessoa para que ela também possa receber, possa compartilhar desta paz que você está sentindo agora. E neste momento, a nossa água está sendo fluidificada. Nela está sendo depositada todas as energias positivas, todos os remedinhos necessários para a nossa melhora em todas as questões físicas, emocionais, espirituais, sempre de acordo com o nosso merecimento. E que os bons espíritos que fluidificam nossa água possam colocar ali estes remédios para que a gente tenha o discernimento
de observar que em cada dificuldade do nosso caminho existe a oportunidade para que a gente melhore, para que a gente mude, a gente possa então evoluir. Então, agradecemos essa equipe espiritual que fluidificou nossa água, que nos deu este passe. E neste momento eu peço que você tome um golinho da sua água. Muito bem. Vamos então neste momento juntarmos todas as coisas boas no nosso coração para vibrarmos, emanarmos então vibrações. Que são vibrações? São pensamentos que a gente tem junto com os melhores sentimentos, onde a gente então manda com a nossa força de vontade como ondas, ou seja, como vibração para alguém, para alguma pessoa, para algum local. Então, com o nosso coração cheio de amor, vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor para o nosso planeta Terra, vibrando amor para todos os países e todos os nossos irmãos, em todos os locais. Vamos elevando os nossos pensamentos em vibrações de luz, discernimento para todos os governantes dos países, de todas as cidades do mundo, para que possam olhar com respeito todos os seus governados. Vamos vibrar muita saúde e muita vontade de se melhorar para todos os nossos irmãos doentes, sejam nas suas casas ou em hospitais. Vamos vibrar muita coragem e ânimo para todos os nossos irmãos que estão nas ruas, todos os que estejam desempregados. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de se melhorar para todos os nossos irmãos encarcerados nas prisões. Vamos vibrar muito amor para todos os nossos irmãos nas casas, de longa permanência, os asilos, os orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força e determinação para todos os irmãos profissionais da saúde. Vamos vibrar muita prosperidade, amor, saúde e serenidade para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia para os nossos lares e pedimos também a licença ao Pai para vibrarmos muito amor, serenidade, prosperidade e saúde para nós mesmos. E assim, antes de encerrarmos, vamos fazer uma prece. Uma prece que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito conveniente para o tema da nossa palestra desta noite. E ela diz assim: Jesus, diante da tua misericórdia, rogo a luz do entendimento, para aceitar a divina vontade em qualquer circunstância da vida. Concede-me, Senhor, forças e coragem a fim de vencer as minhas dificuldades e ajuda-me a que jamais seja dominado pelo medo do que possa acontecer. Afasta de mim qualquer pensamento de insegurança, porque confio no teu eterno amor, sabedor de que Deus a tudo preside e tudo deixa acontecer para o nosso bem. Ajuda-me a encontrar a estrada luminosa do futuro que a bondade de Deus reserva para mim, como compensação por todo o bem que eu fizer aos meus irmãos em humanidade. E mesmo diante dos erros e das fraquezas humanas que semeiam tanta descrença e insegurança em nossos caminhos, não permite, Mestre amado, que eu jamais perca a esperança na vitória do bem, pois ele há de triunfar sobre o mal por toda a eternidade. Que assim seja. Muito bem, eu sou muito grato a todos vocês que ficaram comigo aqui até o encerramento dessa palestra, que nessa semana cada um possa refletir sobre os seus relacionamentos com todos. Aponte mais as qualidades e aproveite o que pode aprender com cada um que estiver no seu caminho. Temos sempre algo a aprender. Não é uma semana cheia de bênçãos para todos vocês,
muita luz e até o nosso próximo encontro no próximo domingo.